Oi, gente, estamos aqui com a doutora Mayara Rangel, que é pediatra. Nós vamos falar sobre bronquiolite. Ela vai tirar várias dúvidas da gente, das seguidoras que enviaram perguntas. Então fique ligadinha aqui no canal Salto Alto que a gente vem com esse vídeo, com esse assunto super interessante para vocês. Eu começo perguntando por que nessa época do ano é tão comum essa doença? Bronquiolite é do outono e inverno mesmo, como você tinha falado, né? É uma doença viral que ela acaba se proliferando mais nessa época do ano e também por conta de estar um pouquinho mais frio, o pessoal começa a se aglomerar mais, fechar mais as janelas, né? E aí a transmissão ela fica mais fácil. Acontece que nos pequenos, nos bebês, eles acabam sofrendo um pouquinho mais, a transmissão para eles é maior e a manifestação dele é um pouquinho mais grave do que nas crianças um pouquinho maiores, até nos adultos. Nos adultos não seria bronquiolite, seria outros tipos de formas de doença. Nos adultos, principalmente, a gente transmite a doença, então tem que prestar bastante atenção. Uma coisa que eu oriento sempre os pais, principalmente dos bebês até 3 meses, é ter muito cuidado com adultos gripados. Então, a gente gripa e aí acaba transmitindo para os pequenininhos, às vezes, a bronquiolite, né? Bronquiolite é uma doença que, em determinada faixa etária, dependendo de como ela se manifesta, ela pode ser uma doença grave, né? E, infelizmente, não tem nenhum tratamento específico para a doença. Então, a gente acaba usando de algumas medicações para tentar ajudar a gente, que não são em todos os casos que ela vai melhorar. O principal problema da bronquiolite mesmo é a falta de ar, né, o cansaço. E aí, por começar com uma congestão nasal, nariz entupido, aí atrapalha mais a respiração da criança, isso dificulta um pouquinho mais ainda a passagem de ar. Tá? E aí a gente acaba utilizando nesse início dessas medicações, até que a Helena acabou utilizando. Então a gente usa, geralmente inicia com uma lavagem nasal. Eu gosto muito desse tipo de medicação, que é um jato contínuo, ele é um pouquinho mais forte, a gente consegue ter uma manipulação das vias aéreas melhor, consegue lavar um pouquinho mais, desobstruir um pouquinho mais. Tem também o aspirador nasal, que você acabou utilizando, né? Que às vezes quando tá com muita secreção a gente consegue tirar um pouquinho e ajudar. E tem essa outra medicação também, que ela é como se fosse um sorinho concentrado. Então o soro fisiológico, às vezes, ele age mais como uma coisa mecânica para desobstruir. Essa medicação, como é um soro um pouquinho mais concentrado, ele puxa um pouquinho a secreção, que é como se fosse como se ele fosse salgado, né? O sal em meio úmido, ele puxa a água. Funciona mais ou menos como se fosse isso no nariz da criança. E ajuda um pouquinho a respirar melhor. Esse quadro ele é feito com a participação das seguidoras também, né? Como eu te falei. E a gente recebeu algumas perguntas aqui. Bruna Etofo, o nome dela. Ela falou que sim, que a bebê dela tem 2 meses, bem pequenininha, e já foi diagnosticada com a doença. Ela tá perguntando se demora muito o período para curar, né? Se ela utilizando os medicamentos, em quanto tempo mais ou menos a bebezinha dela assim vai poder ficar legal? Tem uma média de tempo? Até os 3 meses, então, é o período mais crítico, que a gente se preocupa mais com as crianças. E a bronquiolite, ela pode se estender por um período até de 30 dias, indo e voltando com o chiado que acaba causando, né? Aí, como que funciona? Geralmente, ela começa com um estado gripal, parecendo um resfriado mesmo. Narizinho congestionado, às vezes dá uma febre na criança, uma ronquidão, chiando e tal. E aí, de uma hora para outra, acontece da criança ficar cansadinha. E aí, a gente tenta tratar com as medicações sintomáticas, né, para melhorar os sintomas da criança, mas a gente depende muito da imunidade de cada criança e da resposta do pulmãozinho dela. Entendeu? Então, as medicações são para auxiliar, não tem nenhuma medicação, como é um vírus, não tem medicação que a gente vai dar que vai como se fosse curar, entendeu? Um antibiótico, um anti-inflamatório, nada disso. Não. A amamentação,
é super importante. Porque as crianças que amamentam, principalmente exclusivamente, elas têm maior proteção contra a bronquiolite do que aquelas que não amamentam. Então, quando pega o quadro de bronquiolite, ela acaba sendo uma doença mais tranquila, entendeu? Do que aquela criança que não amamenta. E tem uma outra pergunta aqui também, da Vanessa Lubiana, que ela falou assim que a doença apareceu na bebê dela, igual na Helena mesmo, né? Foi de uma hora para outra. Dormiu gripadinha e acordou assim bem cansada para respirar, a tosse muito forte. Você estava falando dos sintomas, né? Um chiado. Existe algum sintoma antes disso, assim, pra gente não ser pega de surpresa? Achar que é uma gripe normal e de repente é bronquiolite? Não tem. Não tem? Geralmente a bronquiolite, ela piora no terceiro dia, mas isso não tem muita regra. Então pode ser no primeiro dia, como foi com a bebê dela, tá? Tem que ficar atenta mesmo. Tendo um quadro gripal, é importante estar sempre olhando, observando a respiração da criança, né? Se está fazendo algum esforço para respirar, se está muito enjoadinha. Quando ela cansar, geralmente os pais conseguem perceber que a criança cansou. Aí cansou, se for durante a madrugada, que geralmente é o horário que piora, né? As infecções respiratórias, o cansaço geralmente piora à noite. Se for de madrugada, não vai ter o contato com o pediatra. Também, se tiver cansado, não tem como o que ele fazer de casa. Tem que levar para o pronto-socorro, tá? Enquanto isso, antes disso, então tá com um chiadinho leve, tá tossindo bastante, mas ainda não tá cansado, o pediatra do consultório pode resolver, tá? Aí, para resolver... Isso, você começou a falar dos medicamentos, Isso, eu comecei né? a falar das medicações que a gente usa para lavar as narinas. Usa também a nebulização. Então, um grande aliado nosso, principalmente no hospital, que é o tratamento mesmo priorizado, seria a nebulização com oxigênio para as crianças que têm necessidade. Em casa, a gente vai usar a nebulização comum, com o sorinho fisiológico mesmo, sendo que em alguns casos a gente usa algumas medicações tipo Berotec, Atrovente, corticoide, às vezes precisa utilizar. E aí, às vezes, quando não quer utilizar a nebulização, a criança é muito agitada, trabalho, né? A gente acaba usando essa medicação, que é uma bombinha, junto com o espaçador, para fazer o mesmo papel do Berotec que faria abrindo um pouquinho as vias respiratórias e ajudando essa criança a respirar. Mas tem que lembrar que não é o tratamento da bronquiolite. Às vezes ajuda um pouquinho? Ajuda, a gente acaba utilizando, tá? No caso, só dá uma melhora para a criança? Não trata, mas se só tá dando um conforto melhor para a criança, então? Tem algumas crianças que não têm necessidade, que vão ter conforto só de fazer, por exemplo, a nebulização com soro e a lavagem do nariz dela, tá? Principalmente as crianças que já têm caso de asma na família, né? Que os pais já têm bronquite, têm asma. Aí a gente usa a medicação e tem um alívio melhor, né? Um alívio maior. Então, é um aliado, mas ele não vai tratar, tá? Então, ele vai ajudar. Principal tratamento da bronquiolite é a nebulização. Com o medicamento que você Com o medicamento que a pediatra, no momento, achar que vai ser melhor para a criança e o tempo. Então, se a mãe amamenta, naquele momento, por exemplo, tô querendo tirar uma mamá da criança, criar uma criança um pouquinho mais velha, tô querendo entrar em forma, não é o momento de tirar, porque o leite materno, ele ajuda, né? Então, é um momento que ainda... Naquele momento não vai tirar, naquele momento vai continuar com o leite materno, que ele vai ser um aliado no combate da bronquiolite. Entendi. Tá? Você disse que é muito comum nessa época do ano porque as pessoas se aglomeram mais. Mas o que mais a gente pode evitar, assim, para ajudar a não ter esse tipo de problema? O que a gente pode fazer? O contágio, então, é com gotículas, pela mão, né? Pelo contato. E aí, um grande aliado que é da H1N1, de todas as infecções respiratórias, é o álcool em gel. Então, sempre tá passando o álcool em gel nas mãos, né? Principalmente quem tem recém-nascido, eu oriento muito isso. Então, saiu de casa, volta, vai passar o álcool nas mãos, né? Tem alguma visita, vai passar o álcool nas mãos.
o tempo inteiro. Entendi. Que tiver lembrando, tá passando álcool em gel nas mãos. E é bom falar também com as visitas que estão gripadas, né, para evitar, né, principalmente os bebezinhos bem pequenininhos, né, às vezes a gente, né, fica com vergonha, a mãe fica com vergonha de falar, mas as pessoas, né, tem que ter um pouquinho de responsabilidade nessa hora também. Isso é muito importante, tá? Agora, para finalizar, eu lembro que você falou, quando a Helena foi diagnosticada, você falou a questão da tosse, que é diferente. Tem tipo um gritinho no final, aquela força, assim. Isso também ajuda os pais a observarem, né, que pode ser a doença. A tosse é uma tosse ladrante, que a gente fala. Parece um rouco junto. É uma tosse, assim, ela é meio característica. Mas, às vezes, quando nunca ouviu, é difícil da pessoa identificar. Entendi. É porque pra gente é fácil de identificar, né? Mas se a sua criança já pegou bronquiolite, uma segunda vez você já vai ter uma experiência maior. Você vai conseguir perceber a tosse, que ela realmente é diferente. A tosse do chiado do peito, ela é diferente, por exemplo, de uma tosse de gripe, que tem só secreção, não tem o pulmão um pouquinho fechado. Obrigada, Maiara. Espero ter esclarecido as dúvidas de muita gente. E obrigada também a Vanessa e a Bruna, que mandaram perguntinhas pra gente. E ao decorrer desse quadro, a gente vai responder outras perguntas, vamos falar de outros assuntos relacionados à maternidade. A Maiara vai estar aqui para ajudar a gente. Espero vocês aqui no canal Salto Alto. Eu vou até dar o e-mail aqui do canal, fale conosco, saltoalto@gmail.com, ou então pode me enviar também por mensagem nas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, eu encaminho para a Maiara, ela responde. E se tiver também alguma outra sugestão, né? De assunto, né? A gente está aqui aberto também. Tá jóia, então. Então tá. Obrigada, gente. Tchau.